Novo tempo para servir. E estamos usando nossa apostila, o exemplo da nação de Israel, que eles, o início da linha messiânica, mas morrendo, Deus tomou 7, e de 7 saiu uma linha messiânica, que durou 4.063 anos, onde nasceu Jesus. E essa linha messiânica se chamou os Filhos de Deus. E os fora da linha messiânica eram os filhos dos homens. Mas, há 2.170 anos antes de Cristo, Deus disse: eu quero ter uma nação minha. E aí permitiu o nascimento de Abraão, em Ur dos Caldeus, hoje o país do Kuwait. De Abraão veio o Isaac, do Isaac Jacó. E de Jacó se formou 70 pessoas, diz o evangelista Lucas, em Atos dos Apóstolos, que desceram o Egito. 430 anos mais tarde, de lá vem a nação de Israel. E Deus deu uma terra para eles. Não foi fácil vencer 7 nações, 31 reis, 3 linhas de gigantes, os filhos de Anak, distribuir tribos, colocar cidades de refúgio, e ali ficou a nação de Israel. Mas essa nação, irmãos, foi muito desobediente a Deus. E Deus tratou muito forte. Nós vimos essas 2 noites anteriores, que vocês não estavam. Deus teve que usar de uma maneira toda especial Amós, 750 anos antes de Cristo, e escrever o capítulo 4, versículo 12: prepara-te para vir ao encontro de Deus. Quando eles vinham todo desordenado, ninguém mais trazia dízimo nem oferta, músico não trazia mais seus instrumentos, era uma desordem. Eles se arrumavam por um pouco de tempo, depois continuava a velha vida. Aí no ano 740, Deus manda Isaías escrever o capítulo 3 e o capítulo 5, que é muito forte. Depois na vossa casa deve de ler. Eles se arrumavam um pouco e voltavam na mesma situação. Mas, 10 anos mais tarde, no ano 740, Deus usa Jeremias e escreve o capítulo 18 do seu livro. Eu vou ter que quebrar vocês como o vaso na mão do oleiro e vou ter que fazer tudo de novo. Jeremias foi lá e disse: olha, Deus está brabo com nós, está irado, vai nos quebrar e fazer de novo. Eles se arrumavam, dali a pouco de novo. Daí Deus teve que permitir os inimigos levar eles cativos, tanto a Babilônia como a Síria. E os seus inimigos destruíram tudo e levaram tudo que era de bom. Todos os utensílios da casa de Deus, que tinham um valor muito alto em ouro e prata, tudo foi levado ao cativeiro. E lá em Babilônia tiveram 70 anos. E aí Deus já tinha usado Jeremias para profetizar e dizer que eles iam ficar 70 anos. E quando cumpriu 70 anos, eles regressaram em etapas, mas tudo destruído. E agora tem que reconstruir tudo de novo. Por esse motivo que a nossa meditação, novo tempo para servir.
Eles foram para esse cativeiro, irmãos, pelas suas próprias desobediências. Não foi que não existiu mensagem profética. Houve homens de Deus, como Zacarias, Neemias, Esdra, Esther e outros na Bíblia, que tiveram mensagens muito fortes. Eles estavam bem avisados. Agora chegaram de volta, era uma nova nação. Quando nós estudamos o livro de Neemias, principalmente os 4 primeiros capítulos, a gente vê o dinamismo deles na reconstrução, com uma colher de pedreiro numa mão, a espada na outra, brigando com os inimigos e construindo e recebendo perseguições de todo lado, mas eles reconstruíram. Então, meus queridos, ali na nossa apostila, nós já falamos o primeiro capítulo, sendo instrumento de Deus para restaurar. Sendo instrumento de Deus para restaurar. Ontem a nossa apostila nos diz que esse mundo está aí, irmãos, destruído. Mas no meio desse mundo destruído, Deus levantou a igreja. Eu disse ontem, falei um pouquinho sobre Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, onde Deus disse que, ainda que tivesse no meio de Jerusalém, Noé, Jó e Daniel. E Deus chama os 3 de homens de justiça. E disse Deus, eu tiraria eles fora e destruiria de novo. Vou destruir. E destruiu. E esses 3 homens viveram em 3 etapas que eu falei ontem à noite. Noé viveu no tempo da sociedade corrompida, mas se conservou íntegro e mostrou para o mundo, no meio de uma sociedade corrompida, que se podia viver na justiça de Deus. Jó viveu no tempo da família corrompida. A história de Jó, irmãos, não só na Bíblia, mas na tradição, ela diz que as famílias tinham se corrompido ao extremo. Os casais se trocavam de esposas por alguns dias. As filhas eram, na pré-adolescência, já vendidas. Foi um tempo da destruição da família. Mas Jó levanta e condena essa prática satânica. E Daniel viveu o tempo da religião corrompida. E no meio da religião corrompida, Daniel foi um homem de justiça, que disse para o mundo daqueles dias: você pode servir a Deus, nem que tenha que ir à cova dos leões, mas eu continuarei abrindo a minha janela em direção a Jerusalém e fazendo as minhas orações. E eu disse ontem que os dias de hoje em que nós vivemos, Satanás atou os 3 tempos juntos. Hoje nós vivemos um mundo corrompido, da família corrompida, da sociedade corrompida e da religião corrompida. E no meio, o inimigo atou esses 3 tempos e fez um desafio para Jesus. E Jesus levantou uma igreja para enfrentar esses 3 tempos. E glória a Deus que aqui estamos, irmãos, nessa restauração.
Por que que a igreja faz missões? Algumas vezes estive no Uruguai, junto ao pastor Edgar. Eu mesmo na missão, eu ajudei como 8 a, creio que até uns 10 anos, a África, indo até 3 vezes ao ano, no Moçambique, no Malawi, no Zimbábue, até a África do Sul, que é um país muito lindo. Tudo isso, irmãos, porque nós amamos a missão. Eu sei que vocês amam a missão. Por quê? Porque Jesus levantou a igreja, irmão, para condenar esses 3 tempos terríveis que o mundo de hoje está vivendo. E se nós não fazer missão, ele se perde. Eu disse, pastor Edgar, que eu 15 anos na Argentina. A gente fundou mais de 50 igrejas. Muitos obreiros, um deserto que não tinha nada. E faltou, em 15 anos, faltou 46 pessoas para 4.000 membros. Hoje, muito mais, triplicou. Mas se uma igreja não me mandasse para lá, irmãos, essa gente se perdiam. E a gente recebe notícia de alguns que Deus tem levado para os céus e que eu vi eles aceitando a Jesus. Oh, glória a Deus. Então, irmãos, Deus levantou a igreja para esta restauração desse mundo perdido. Na página de número 12, nós temos o 2º capítulo que já tratamos. Deus tem seu próprio tempo. Demos ênfase, irmãos, que o mundo diz que Deus muitas vezes tarda, mas Ele não falha. Essa versão não é nossa, nem da Bíblia. Essa versão é lá do mundo, que Deus tarda, mas não falha. Deus nunca tardou. Deus cumpre as suas promessas. Lá, o povo no cativeiro leu o livro do profeta Isaías e diz 70 anos e Deus vai nos tirar daqui. E aos 70 anos Deus tirou. Deus não se atrasou porque Deus já tinha avisado. Ele cumpriu o que Ele falou. Então esse capítulo 2, Deus tem seu próprio tempo. E ontem demos ênfase. Que muitas vezes nós somos meio apuradinho, irmão. Deus está trabalhando conosco. Eu disse aqui a primeira noite que Israel aceitou a proposta que levou Moisés para que eles deixassem o Egito, 2.200.000 pessoas, para uma terra que Deus prometeu. Mas quando Moisés leva a promessa, eles fizeram uma proposta para Moisés e exigiram 3 coisas para Moisés ser o líder deles. Primeiro, queremos saber se tu tem chamada de Deus para vir nos tirar daqui. E aí Moisés mostrou. Eu estava pastoreando no Sinaí e Deus me apareceu. Eu vi uma sarça, que são vocês, no meio de um fogo, mas vocês não se consumiam. Então eu tenho uma chamada. E tu tem deserto? Tenho 40 anos de deserto. E é lá no deserto onde Deus nos prepara. Nem Jesus escapou do deserto. Ele não precisava passar um deserto para depois começar seu ministério. Mas Ele nos deixou exemplo. E nenhum homem de Deus na Bíblia escapou do deserto, porque é lá que Deus nos prepara.
Então Deus tem seu tempo certo, irmãos. E a terceira coisa, disse Israel, tu precisa nos provar que Deus é contigo. Se tu tem chamada, se tu tem deserto e se Deus é contigo, nós te seguiremos. E aí que começou as maravilhas de Deus, cair as pragas. E o povo começou a se dar por conta que Deus era com ele. Abriu o Mar Vermelho, 18 quilômetros de água, o mais profundo 90 metros. E fez grandes maravilhas, como todos nós sabemos. Mas o importante, irmãos, é nós esperar o tempo de Deus. Sair fora do tempo de Deus, irmão, é nosso fracasso. Se nós sair antes, vamos ter que ir lá no caminho esperar. Eu escrevi geografia, parte da geografia, lá no Cairo, no Egito. Tive várias vezes no Cairo. E lá fazendo pesquisa em espanhol, eu me deparei com um comentário egípcio sobre a peregrinação no deserto, que eu utilizei muito no livro geográfico. E uma das coisas que me chamou a atenção, porque de dia tinha uma nuvem, que eles tinham que andar na sombra daquela nuvem. Se aquela nuvem andava 1 quilômetro por hora, eles tinham que ir a 1 quilômetro por hora. Se andava mais rápido, se ela parasse, eles tinham que parar. E houve um lugar que ela parou 1 ano. E eles tinham todo dia a observar e não havia movimento. E diz aquele comentário que eu estudei, que eu li, lá no Cairo, que tinha os apuradinhos. Os apuradinhos dizem, mas isso aqui tá muito devagar. Nós vamos indo nessa direção aí. Mas chegava lá à frente, tinha encruzilhadas. E agora, nessa encruzilhada, continuamos à direita ou à esquerda, ou à esquerda ou à direita. E se nós vamos para a esquerda e a nuvem vai para a direita? Aí eles tinham que sentar na barranca lá e esperar a nuvem. Tinha alguns que eram lerdos e tinham problemas. Deus tem o seu tempo certo, irmão. Eu disse ontem e repito. Tu tem uma chamada de Deus para servir a Ele, espera o tempo de Deus. Nem que do outro lado da rua te flameie alguma credencial. Mas não faça isso. Espere o tempo de Deus, no tempo certo. Tu sai abençoado e tu será próspero. Então, irmãos, esse capítulo 2 está falando de Deus tem seu próprio tempo. Ali no capítulo 3, da página 18, o tópico é o inimigo do povo de Deus em ação. O inimigo do povo de Deus em ação. Se há povo, irmãos, que o inimigo é furioso, é o povo de Deus em todos os tempos. Nós falamos essas 2 noites anteriores do Amã, preparar aquela forca de praticamente entre 18 e 20 metros de alto, para matar o pastor Mardoqueu. E o edito do Assuero para matar o povo de Deus todos. Mas o Mardoqueu, que é símbolo do Espírito Santo, entrou num clamor.
E a Esther, que simboliza o nosso espírito em letra minúscula, assistiu o clamor do Espírito Santo, intercedeu ao Assuero, que é o governador, é o rei, que é a nossa alma, e revogou o edito, o pedido do Amã, que é a nossa carne. E Deus invertiu tudo. E em vez de ser morto, o Mardoqueu naquela, que é o Espírito Santo, na forca, foi a carne. Paulo disse: eu estou crucificado. E ele vive em mim. Então, irmãos, em todos os tempos, existem os inimigos do povo de Deus. E nós devemos entender isso e superar essas dificuldades. Ali na página 18, no 3.2, o inimigo fez as suas estratégias contra o povo de Deus. Irmãos, nós não estamos hoje lutando com o diabo de ontem. Nós estamos lutando hoje, vocês imaginem, com um demônio que era um anjo de luz, que ele estava sobre o mundo original, o mundo do Gênesis capítulo 1 e verso 1. E ele causou uma destruição, se transformou num diabo. E quando Isaías escreve no capítulo 45 e verso 7 do seu livro, diz que Deus teve que criar um inimigo. Claro, por causa do livre-arbítrio. Senão não existiria o livre-arbítrio. Mas esse inimigo é muito antigo. E é esse inimigo antigo, cheio de astúcias, que nós estamos enfrentando hoje. Mas menos mal que Jesus disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Por que órfão? Porque todo o Antigo Testamento, que foi 4.063 anos, o povo de Deus era um órfão. Pode observar, no Antigo Testamento diz: e veio sobre mim o Espírito de Deus. E a pessoa fazia maravilha, mas o Espírito de Deus voltava e ele ficava órfão. Vinha sobre Sansão e fazia proeza, arrancou a porta de Gaza. E não era fácil aquela porta. Diz a tradição que pesava 1.200 quilos com as duas colunas junto. Ele arrancou e a Bíblia diz que jogou nas costas e caminhou de Gaza a Hebrom 60 quilômetros. Com esse portão nas costas. E a Bíblia diz que no Hebrom ele subiu no topo da montanha do Hebrom 1.200 metros com o portão nas costas. E os inimigos ali, irmãos, no pé da montanha. E de Sansão largou aquele portão costa abaixo e fez um esparramo com os filisteus. Mas dali a pouco saiu o Espírito de Deus, era um covarde vencido por uma mulher. Mas agora Jesus disse: eu vou para meu Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar outro Consolador, quer dizer, no mesmo nível do Pai e do Filho. E Ele vai morar em vocês. Então nós somos uma dispensação privilegiada. Só no milênio de paz que o Espírito Santo vai atuar mais do que hoje. Aleluia. Por que isso? Porque na presciência de Jesus, Ele via nós hoje.
esse mundo difícil, atado por uma sociedade corrompida, por uma família corrompida e pela igreja corrompida. Quando nós escrevemos o livro da Corban, Heresiologia, eu fiz uma pesquisa e coloquei como 6 páginas do descenso da igreja primitiva, irmão. Essa igreja primitiva que veio até o ano 196, fiel, depois de Cristo. E no ano 197 ele inseriu a primeira heresia. E aí, irmão, foi um desastre. Heresia em cima de heresias. E Deus teve que usar um homem chamado para fazer uma reforma, para fazer um protesto. Martim Lutero. Gravar 95 teses e dizer assim, está tudo errado. Tudo fora da Bíblia. A prova está, meus queridos, que essa Bíblia, assim como temos, ela é desde o ano 397, depois de Cristo. Até o ano 397, os livros estavam esparramados. O Evangelho de Mateus estava lá em Jerusalém. O de Marco estava em Roma. O de Lucas na Grécia. O de João estava em Antioquia. As cartas de Paulo estavam todas esparramadas. Mas no ano 397 depois de Cristo, em Cartago, centro-norte da África, se juntaram os rabinos e disseram, de 66 livros vão fazer um só. E aí trouxeram todos esses livros e se formou um livro só. E daí levou o nome de Bíblia, mas só na capa, aqui dentro não apareceu, porque o ano 97 já estava todo escrito. E essa Bíblia, que é chamada, nos seus nomes canônicos, de Palavra de Deus, de Escritura, Sagradas Escrituras, Oráculo Santo, essa Bíblia, irmãos, foi deixada a um lado. Que no ano 1229, depois de Cristo, ela foi proibida a sua leitura. Ano 1229, depois de Cristo. E aí ficou proibida por essa igreja que até o ano 196 era fiel a essa Bíblia. Mas quando chegou o ano de 1512, Martim Lutero começou a ler escondida. E o dia 30 de outubro de 1517, ele cravou as 95 teses e decretou: está tudo errado. Não foi fácil. Mas essa igreja, irmãos, que encheu de heresia, não aguentou. A reforma foi 30 de outubro de 1517, mas quando chegou 18 de abril de 1546, essa religião disse: olha, não dá mais para proibir. Então vamos inserir aí 7 livros apócrifos, onde encontraram base para as heresias. Mas a igreja de Jesus continua com os 66 livros. E Deus tem um compromisso. Então, meus queridos, o inimigo do povo de Deus
Mas Deus levantou essa igreja para denunciar a sociedade corrompida, a família corrompida e a religião corrompida. E Jesus não está demorando, e nós vamos chegar lá com a nossa velha Bíblia, os 66 livros, cheio de promessa, que Deus tem compromisso. Aleluia! Então o inimigo tem as suas estratégias de ataque, para que não seja executado a obra de Deus. Se nós observar na página 19, 3.3, a incansável ardilosidade do inimigo. Ele nunca se dá por vencido. Ele nunca se cansa. Ele nunca desiste. Ele sabe que o seu tempo está curto, que Jesus levanta a igreja a qualquer momento. Aí ele vai ter 7 anos sobre a terra. A igreja não estará, porque ele sabe que depois dos 7 anos ele vai ser amarrado e lançado no Tártaro. Existem 3 infernos: Tártaro, Hades, o Geena Tártaro, Hades, o Seol e o terceiro Geena. E ele vai ser preso por 1000 anos lá no Tártaro. E ele sabe que a igreja está para sair, vai ser fantástico a saída da igreja, e ele luta ardizmente contra a igreja, irmãos, para ver se diminui o número de salvos que vão subir. Muito bem. Nós temos ali na página 21, 3.5. Nós temos: quando o inimigo ataca com força. Ele ataca de várias maneiras, irmãos. Muitas vezes até dá uns elogios para os crentes, para o povo de Deus, mas atrás desses elogios, ele tem as suas armadilhas. Por esse motivo que a nossa matéria, eu lamento, irmãos, porque são 38 páginas, mas eu tenho dito desde segunda, vocês vão ter um material precioso e deve de estudá-lo na casa, e vocês vão ver que muitas vezes o inimigo dá uma ajudinha, dá uma acariciada na igreja, mas se nós fechar os olhos, ele nos dá uma facada. Então, irmãos, aqui nos diz: quando o inimigo ataca com força. E eu creio que o ano passado e esse ano, esse inimigo tem atacado com força, irmãos. A mídia corrupta do nosso país e do mundo estão se lançando contra a igreja terrivelmente. Ontem ainda eu estava assistindo, e eu tenho muito contato com os argentinos, irmãos. Estava assistindo um país rico. Quando eu fui para a Argentina em janeiro de 1975, a Argentina era o 4º país no mundo em aquisição, irmão. Eles se gloriavam e diziam: o lixo nosso, 20% é comida. E com o lixo que nós jogamos fora, a comida que atiramos no lixo, nós podemos manter o país do Uruguai e do Paraguai. Aqui não se come pão amanhecido. Quer dizer que o pão de um dia para o outro é o lixo.
A gente via, irmão, orgulho. E agora ontem eu estava recebendo a notícia que já instalaram aqui no Brasil escritórios que estão recebendo os argentinos que estão correndo. Até pelo rio Bermejo, norte argentino, estão vindo famílias numas balsas, irmãos, e escapando para o Brasil. E a miséria, a gente escuta, eles telefonar para a gente: pastor Hermel, ora por nós, estamos num desespero, está tudo quebrado aqui, vamos ficar que nem a Venezuela. E a igreja sofrendo. 2 pastores amigos meus me disseram, já uns 2 meses atrás: pastor Hermel, tivemos que voltar para a chácara, plantar de volta, porque as igrejas não têm como subsistir mais economicamente. Ataques furiosos. Mas nós louvamos a Deus aqui no Brasil, por um presidente que nós temos. E como eu disse, só os assembleanos, como 18 milhões, que temos nos jogado contra as hostes infernal. E vocês são testemunhas que contra esse ataque do inimigo dessa pandemia, eu creio que aqui em Canoa não é distinto, mas eu tenho estado por todo o Rio Grande. As construções continuam construindo as nossas igrejas. Passo Fundo Sul, Passo Fundo Norte, as construções não pararam. Que mais? E as contribuições nas igrejas nossas, irmãos, têm crescido. Agora assumiu a Norte ali com a morte do pastor Sandro, o pastor André, e me disse o tesoureiro sexta-feira: pastor Hermel, esse mês vai dar como 20 mil a mais as entradas da igreja, está crescendo. No meio desses inimigos terríveis, irmãos, a igreja cresce. A igreja cresce. Batismo. Você parou de fazer batismo? Porque a igreja, irmão, está enfrentando esse inimigo com coragem. Reconciliações. Eu estava falando com o pastor Ângelo e o pastor que nos deixou, o pastor Sandro. Nunca houve tantas reconciliações como agora. Os desviados, desesperados, Jesus já vai vir. Queremos nos reconciliar, se arrumando suas vidas. Quer dizer que o inimigo furioso contra a igreja, porque nós resumiram, quiseram até fechar igrejas nossas. Mas a igreja saiu para a rua. Um dia eu chego lá na frente da igreja, Passo Fundo Norte, está uma fila na rua, tomando a ceia na rua, porque se entrasse dentro da igreja, a igreja ia passar por problema. Mas lá na rua, os irmãos em filas, e os obreiros partindo a ceia do Senhor. Esse diabo tem que estar muito brabo com a nossa igreja. E com razão. Porque eles vieram para nos destruir. Pensaram que os crentes iam se fechar dentro de 4 paredes. E abandonar tudo. Mas é aí que nem o povo de Israel. Quando chegou lá estava tudo destruído. E eu li o texto de ontem, quero ler de volta aqui para nós fazer um intervalo. Neemias capítulo 4.
versículos 17 até o 20. Diz assim: os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com a sua mão, com uma mão fazia a obra e a outra tinha as armas. E cada um dos edificadores traziam a sua espada sem ida aos lombos. E edificavam. E o que tocava a trompeta estava junto comigo. Disse Neemias. E disse eu aos nobres e os magistrados e ao resto do povo: grande é a extensão e a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um do outro. No lugar onde ouvires o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. E a nossa igreja, irmão, tem feito isso. Eles fizeram, nos deixaram o exemplo. Os inimigos furiosos, querendo impedir de todo lado. E não é distinto hoje. Mas vamos ter a nossa espada sobre o ombro. Qualquer coisa eu já tiro ela aqui e saio brigando. E na mão está a minha ferramenta de trabalho da minha empresa, do meu serviço, para ganhar o pão, para manter a igreja. Tem muro que nos separam. Eu creio como Passo Fundo. Temos uma avenida que nos separa o sul com o norte. Lá está a nossa igreja sul, com 37 igrejas. Lá está a igreja norte, com 35. Eu disse aqui segunda, pastor Edgar, e lhe parabenizei pela direção que Deus lhe deu. E duas vezes nós falamos esse assunto, se você lembra. Nós vinha com um crescimento de 500 membros ano. E quando fizemos 2 campos, o primeiro ano, o norte cresceu 580 e o sul 480, deu mais de 1000. Uma avenida separa. Talvez vocês é um trem ABR. Mas disse Neemias, tem um muro que nos separa, mas nós temos buzinas. E quando nós toquem aqui, vocês escutem lá e se unam. E vice-versa. Mas é lindo, irmãos, nós entender os projetos do nosso Deus. E esse quarto capítulo, irmãos, falando lá do povo de Israel, na reconstrução, ele está falando a eficácia da voz profética. A eficácia da voz profética. E diz assim: a participação profética foi fundamental para o recomeço da obra de Deus. Ageu e Zacarias, esses 2 profetas, profetizaram ao povo, enfatizando a vontade de Deus para os judeus. Então vocês observem, irmãos,
que nós falamos anteriormente, que Deus tem o tempo certo. Não é que Deus se atrasa, mas não falha. Não é isso. Tudo está dentro do tempo certinho de Deus. E é lindo nós conhecer o tempo de Deus. Eu lembro-me quando, lá com 21 anos, pastor Germano Zucchi me integrou no trabalho e me colocou nessa região da cidade de Marau, que não tinha praticamente nada. E em 2 anos e meio, compramos terreno, construímos, batizei 148 pessoas, a maioria italianos. Deus fez muitas maravilhas. Inauguramos a igreja. 11 dias depois, às 11 da manhã, chega o pastor Germano e diz: João, arruma a mudança, viemos ajudar aqui, eu trouxe minha esposa, porque à 1 da tarde chega o caminhão para você, nós carregar a tua mudança. Assim de golpe. E assim foi. Me levou para Ceríaco, fundar igrejas naquela região. No dia da inauguração, passado ali 1 ano e pouquinho, no dia da inauguração, o culto da tarde, disse ele: pastor João Maria, vem aqui com a tua esposa, pastor Clementino Camargo e a Mansara venham aqui. Eu calculei, digo, vai me dar uma elogiada pelo que a gente fez. Eu já tinha 60 membros, que a gente não tinha nenhum, e a gente já tínhamos 60. E ele disse: João, se despede da igreja, porque vai estar assumindo o pastor Clementino, no dia da inauguração. Até me deu uma xingada, porque eu disse: como é que é, pastor? É isso que você escutou? Germano era bem, meio positivo. É isso, você é jovem, você ouve bem, se despeça da igreja. Eu nem sabia o que eu ia dizer. Mas na reunião de ministério seguinte, nós estávamos de reunião e o saudoso pastor José Barcelos, era obreiro do nosso campo, disse: pastor Germano, como é que o senhor pode fazer isso? 11 dias depois da inauguração de Marau, esse homem trabalhou tanto, o senhor tirou ele rápido. Agora, no dia da inauguração, o senhor tira ele sem ele saber. Ele disse: vou te dizer 2 coisas. Primeiro, eu quero tirar o obreiro quando estiver bem naquele lugar. Eu não quero tirar o obreiro quando passa do tempo de Deus. Viu? E segundo lugar, Deus falou comigo. E Deus fala pela cabeça. Viu? Aquilo ali, irmãos, nós aprendemos muito aquele dia. E o povo de Israel, eles valorizaram o profeta Ageu, o profeta Zacarias, sobre a determinação na restauração. E que lindo, irmão, quando Deus fala pelos seus profetas. Quatro anos antes de eu me jubilar, eu estava orando à madrugada, meu devocional, e comecei a falar em língua sozinho. O Espírito Santo começou a me dar interpretação, e o Espírito Santo me dizia: daqui 4 anos tu vai te jubilar. E tu vai fazer 2 campos. Me deu todos os detalhes. 2 anos agora tu dê emancipação eclesiástica.
E tu vai estar junto com eles, porque eles vão ter a administração só eclesiástica. Quando passou os 2 anos, sem eu esperar, estourando, e eu tive um encontro com Deus, comecei a falar em língua, e o Espírito Santo me deu a interpretação e dizia: agora 2 anos mais. Eu te disse 4. E nesses 2 anos tu vai dar emancipação eclesiástica e econômica, e você continua na presidência. E assim eu fiz, irmão. Porque o Espírito Santo falou. Então a parte profética é fantástica. Quando eu tinha que regressar ao Brasil, da Argentina, eu tinha 6 pastores. Eu já vinha anunciando, preparando, e os 6 queriam assumir a presidência. E aí tu fica numa luta. E os caras eram bons e são bons. Digo, mas eu não posso errar. E fiz uma campanha de oração, alguns jejum. Tu precisa falar, ó Deus, comigo. E domingo à noite eu estou pregando, e uma irmã acomodadora, irmãos, ela começou a falar em línguas, e eu vi que era uma variedade de língua. Eu parei de pregar, e o Espírito Santo me deu a interpretação. E dizia: pegue o fulano e leve para tal lugar, faça um campo. Pegue o fulano e leve lá para aquela outra cidade e faça um campo. E mandou eu fazer 5 campos, de 52 igrejas. E aqui para a sede, vá lá na cidade de Vigia o Campo e me traga Ricardo Belon, porque eu chamei ele para ficar no teu lugar. E vai lá na cidade de São Justo e traga Henrique Toledo, que já é um homem de idade, pastor, que fica ao lado do Belon. E aí eu comecei as mudanças. Quando comecei a fazer as mudanças, o último eu fui na cidade de Vera. E quando eu falei com o pastor lá, pastor Bandeu, digo: estou te levando para Vigia o Campo, cidade de Vigia o Campo. Diz: então Belon vai ficar no teu lugar. Digo: é Belon. Está até hoje, pastor. Grande mestre da Bíblia, um grande administrador, e a igreja triplicou, viu? Por quê? Porque essa obra não é nossa. E eu volto a dizer, Deus fala pela cabeça da igreja, irmãos. Respeite sempre a cabeça da igreja. Pastor Edgar, quando eu comecei a preparar as 2 áreas, os 2 campos, 4 obreiros vieram falar com o presidente da convenção, para não deixar fazer isso. Quando eu soube, eu chamei eles e digo: meus queridos, não façam isso. Vocês vão se machucar. Essa obra não é minha, é de Deus. Deus falou comigo. E Ele fala pela cabeça. Respeite. E Deus teve que 2 dele dar uns puxãozinhos de orelha até eles se darem por conta. Mas hoje estão lá trabalhando e servindo a Jesus. Então, irmão, a voz profética na igreja, ela é oriunda do Espírito Santo. Desde aquele tempo lá. E esse Espírito Santo é o mesmo hoje. E nós precisamos ouvir a voz dele para tomar nossas decisões. Nós temos ali na página 24 sobre a eficácia da voz profética. 4.2, a percepção
da presença de Deus em Israel, naquele povo que estavam restaurando. O inimigo sentiu a percepção da presença de Deus, que Deus estava com esse povo. E começou a armar estratégia contra o que esses judeus estavam fazendo. Procurando através do rei e outras autoridades do império Medo-Persa. Mas Deus cuidou, porque Deus tinha falado através de Ageu e Zacarias. E aqueles homens de Deus ficaram na palavra dos profetas. E Deus honrou eles. Na página, todavia, 24, nos diz no 4.3, a percepção da obra do Senhor. Agora aqui é o povo de Deus. A percepção da obra do Senhor. Isso é importantíssimo, irmãos. Porque a obra de Deus não é um rolo que vai de qualquer maneira. A obra de Deus não é para cego ou de curta visão que não vê lá na frente. Quando o Espírito Santo me falou fazer 2 campos dentro de Passo Fundo, digo, a sede, uma já está, a outra vamos fazer em tal lugar, uma rua bem ampla. Já uma igreja novinha que nós tínhamos inaugurado, pequena, de 10 por 25, 3 pisos. Mas do lado um terreno do inimigo do Evangelho. Mas ele agarrou e se mudou e foi para Cuiabá. E um dia ele me ligou, pastor, eu estou vendendo o terreno aí, negociando com uma empresa, vamos construir um prédio. Porque ele vai de uma rua na outra. Diz, e eu fui ver agora na prefeitura, o meu advogado, está atrelado o terreno da igreja e o meu. E eu preciso separar para a empresa poder começar a construção. E quanto vale o terreno? 750 mil. Estou te falando de já uns 7 anos atrás. De uma quem sabe a igreja compra esse terreno. Mas vocês têm dinheiro? Um pouquinho nós temos, não é muito, mas nós podemos chegar a um acordo. Aí disse eles, olha pastor, eu vou receber 3 apartamentos de 250 mil cada um. São 750. Mas eu persegui muito a igreja, e apedrejei a igreja, fiz de tudo. E agora eu vim para Cuiabá, e fui lá no grande templo, e me converti, estou sendo discipulado para me batizar. Ele é um advogado. Diz, então eu vou baixar o preço para Deus me perdoar um pouco meus pecados. Digo, então venha. Dali 3 dias estava lá. Aí ele baixou para 600 mil. Eu nunca logrei ninguém, mas nunca perdi negócio. Só na igreja, nunca perdi. Nunca fiz negócio errado por bondade. Eu digo, não, é muito ainda, teus pecados é bastante, tem que baixar mais ainda. E ele veio para 550, veio para 500, 2 horas nós falando. Aí quando chegou em 500, ele disse, agora paramos. Digo, tá. Como é que vamos fazer? Me disse ele. Digo, não, a igreja tem 300 mil para nós te dar. Ah, mas tu tem 300 mil? Temos. Nós damos 300 mil de entrega. E te demos... ele tinha chegado a 500 mil. Digo, e 200 mil eu te dou 4 cheques de 50. Está fechado. Digo, então daqui 1 mês nós fechamos o negócio.
E chegou o mês, e eu não pude juntar um centavo mais do que os 300. E faltava 3 dias para chegar, e eu desesperado, e eu estava faltando 3 dias orando, de madrugada, e o Espírito Santo me encontrou comigo, e eu comecei a falar em língua, e me deu interpretação. E o Espírito Santo disse assim: vá lá e fale com o Pedro Henrique, que é o dono das farmácias São João, que nós batizamos ele, é membro da nossa igreja, um homem muito rico. Agora está só com 14 mil funcionários. 900 farmácias. Vai lá e diga para o Pedro Henrique que me empreste 200 mil reais, que eu vou devolver para ele. Aí liguei para ele, ele me recebeu no seu escritório, contei a história, digo, o Espírito Santo mandou vir aqui dizer para o senhor emprestar 200 mil, para nós pagar o terreno, e ele vai lhe devolver. Essa madrugada ele falou, está bem, às 2 da tarde, meu administrador está lá na igreja levando os 200 mil. Oh, glórias! Mas Deus foi bondadoso, porque o homem chegou, digo, olha, eu lhe faço uma outra proposta. Em vez de 500 mil, dou 300 e mais 200, eu lhe dou 450 mil à vista. Isso está fechado. Tirei mais 50 para a igreja, viu? Aí já veio os murmuradores. 450 mil num terreno. Mas Deus tinha me falado que ali ia ser uma sede. E agora ali, o pastor Edgar, estão levantando um templo. Coisa mais linda, viu? Vai ser em 3 pisos. Viu? Vai ser a sede dessa região. E hoje aqueles murmuradores, diz, mas o velhinho tinha razão. Então, meus queridos, a eficácia da voz profética. Oh, glórias! Bendito é o nome do Senhor. Eles sentiram, o povo de Deus, a percepção da obra do Senhor. E ali na página 25 diz, letra A, algo grande. Eles sentiram a percepção da obra do Senhor, que era algo grande, não é pouca coisa. O Deus é grande e a obra é grande. Bendito é o nome do Senhor. Na letra B diz, algo bem preparado. Não faça a obra de Deus relaxadamente, irmão. Faça bem, bem bonito, o melhor possível. Nós construímos, pastor Edgar, em 9 anos e pouco, 25 templos do zero à inauguração dentro de Passundo. Todo climatizado, todo com cadeiras estufadas, o mais lindo possível. A própria sede, na reforma, mais de 3 milhões gastamos. Quando era para colocar o piso, vamos ver um porcelanato, não, para um pouquinho. Vamos colocar aqui granito. E veio uma carreta com 28 toneladas de granito do Espírito Santo, irmão. Escada, mas ficou coisa mais linda, viu? E Deus nos respaldou. Porque numa ceia eu disse, hoje a oferta é para o piso. E eu estou doando 10 metros de piso. E um irmão lá, nós temos um músico que faz cavaquinho. Perdão, violino. Violino. Irmão Maneco. E ele me disse, pastor, no aniversário da igreja eu vou lhe dar um violino. No aniversário seu eu vou lhe dar um violino. Eletrônico. Digo, e eu aceito.
tocar uma música primeiro, tá? Na noite do aniversário da igreja, ele tocou uma música, um violino muito lindo, dizia: agora a orquestra está doando para o senhor esse violino. Eu agarrei, mas eu disse para ele, a madeira doeu. E que madeira? Eu quero madeira do templo velho que teve aqui. Que nós tiramos o assoalho de madeira e foi feito tudo. Guardamos a madeira. Fomos lá, escolhemos a madeira, ele escolheu e fez o violino daquela madeira. Aí digo: irmãos, esse violino foi feito de uma madeira que teve 60 anos aqui na igreja, segurando o peso desses crentes, pulando aí, falando em línguas, escutando oração e louvores, e absorvendo lágrima dessa crentalhada. Essa madeira desse violino é a mais sagrada que existe. Digo: eu tenho que vender bem esse violino. Digo: e eu vou fazer um leilão desse violino para pagar o piso. Eu vou dar 10 metros. E quantos metros vocês me dão por esse violino? Um lá dizia: eu dou 10, mas vai guardar teus 10 metros, rapaz. E foi para lá, e foi para cá, e foi para lá, e foi para cá. E um empresário disse: eu dou 100 metros, fechado. Num culto levantemos aquelas 28 toneladas de granito, irmãos. Por que isso? É como diz aqui, é algo grande, né? E além de ser algo grande, é algo bem preparado. E na letra C diz: algo perfeito, com cuidado. Não é que nem o ninho da pomba, irmãos. Tem pássaro que faz seus ninhos, coisa mais linda. Mas a pomba é a ave mais relaxada. Ela coloca uns madeirinhas ali, uns pauzinhos, uns galinhos ali, já coloca os ovos e já cai. Ou aqueles que descascam, os filhotes já estão caindo. A obra de Deus, nós fazer o melhor possível. Faça isso, querida. Isso fez o povo de Israel. E é uma lição para nós. Na letra C diz: algo feito com cuidado. Eu recebi uma lição, porque nós construímos 28 igrejas na Argentina, inauguramos, em 15 anos. Mas a sede, eu fundei a igreja em 75, 82 foi a inauguração da sede, Templaço. Já tinha inaugurado 6 igrejas quando inauguramos a sede. E nós tinha, pastor, o dia da inauguração está o pastor Germano e a banda que foi de Passo Fundo, as autoridades, e hospedamos uma igreja, irmão, com 7 anos de existência, hospedamos a convenção nacional, não era provincial, a nacional. E eu fiz números, me faltava $50 mil. Hoje aí quase R$300 mil. E faltava 3 meses. Aí fui no banco. Olha, eu sou revoltado com fiado. Fui lá, falei com o gerente, contei para ele a história. Disse: não há problema, pastor Hermel. Me traga uma escritura, Argentina Mil Maravilha. Me traga uma escritura aqui, eu lhe dou no mesmo dia, lhe dou $50 mil. Peguei os papéis, era uma segunda-feira, trouxe, era o culto de obreiro, toda a segunda, coloquei ali, estava pregando, levanta um jovem profeta. E vem caminhando, falando em língua, digo, no fim do culto eu vou apresentar, pedir para a diretoria,
nós fazer assinaturas aqui. E o profeta chegou bem na frente e disse: pastor Hermel, o Espírito Santo manda lhe dizer que o Deus não precisa de dinheiro de banco. E pobre é o pastor que ir buscar dinheiro em banco emprestado a juros. O dinheiro que o senhor necessita está essa noite aqui no bolso dos crentes essa noite. Mas $50 mil, digo, eu conheço cada um deles aí. Ele voltou para lá, eu peguei os papéis, mostrei e digo: irmãos, eu precisava hoje apresentar a vocês, pegar a assinatura da diretoria, amanhã já pegamos $50 mil, já terminamos, fizemos tudo que temos que fazer. Mas o Espírito Santo falou, estou fechando essa pasta aqui. Quem tem dinheiro para nos emprestar? Um irmãozinho que eu pensei que eu tinha que ajudar ele. E os pastores diziam: eu tenho $10 mil guardado. Empresta? Empresto. Pedi para o secretário: vai anotando. Saiu $32 mil. De irmãos que eu jamais pensei que tinha dinheiro. Digo, falta 18 mil. Quase vacilei. Eu estava, já ninguém mais se manifestava. Eu já estava para dizer, digo, agora na ceia nós vamos completar. Porque falta muitos irmãos que não estão aqui. Se levanta um italiano, Evaristo Venturini, a recém-convertido, irmão, 15 dias de conversão. Pastor Hermel, eu tenho esses $50 mil. Mas eu dei oportunidade para os irmãos. E falta 18, eu lhe trago, ou o senhor vai buscar? Digo, não, amanhã já me traga para cá. No outro dia eu tinha os $50 mil. Digo, daqui 6 meses vocês recebem tudo. 3 meses inauguramos, mais 3 meses eu devolvi tudo para eles. Passou mais 3 meses, quebrou México e amanheceu a Argentina quebrada no mesmo dia. E rebentou uma inflação que chegou a 200%. Eu estou entrando no banco, o gerente me viu: pastor Hermes, o senhor pegou aquele dinheiro? Digo, não peguei. Mas que bem que o senhor não pegou. Senão aquela igreja não chegava, não ia alcançar para poder pagar esse empréstimo. E eu louvei a Deus por um jovem profeta. E pastor Edgar, hoje está faltando esse tipo de profeta, que nós temos igreja no estado endividada até o pescoço com os bancos. Para fazer um banheiro vão lá pedir dinheiro emprestado, a altos juros. Os pobrezinhos dos irmãos têm que dizimar. Um aposentado ganhando o INSS, R$1.000 do INSS lá, levando o dízimo para entregar para os bancos. Onde está a cabeça dessa gente? Mas aqui nos diz, irmãos, nessa letra C, algo feito com cuidado. E eu louvei a Deus agora com o pastor André, o novo pastor da Norte. Nós olhando a construção ali, disse ele: pastor Hermes, fique tranquilo. Eu não vou pegar um centavo no banco para construir. Viu? Vamos fazendo, entrou, nós trabalhamos. Se esse mês não deu, mas o mês que vem vai dar. Viu? Mas não vamos endividar a igreja. Não vamos agarrar os dízimos de nossos queridos irmãos que dão com tanto sacrifício e muitos da sua necessidade e dá-la para os banqueiros. Quando eu era presidente ali em Passo Fundo, irmão, no campo, um dia me chamaram para orar
por um casal de velhinhos, irmãos velhinhos. Cheguei lá, uma casa bem humilde. Me sentei, ele estava doente. Olhei o fogãozinho a gás dele com um cabo de vassoura segurando a porta, porque senão caía. Olhei a geladeira, uma borracha atada em volta. Tudo podre por baixo, em cima de 4 tijolos. Aquilo me doeu o coração. Na hora de sair, fizemos uma oração. Ele me disse: pastor, espere um pouquinho. Eu recebi a minha aposentadoria, é um salário mínimo, e eu guardei aqui o dízimo. O senhor pode levar? Digo: posso. Dízimo de um salário mínimo, pessoas doentes. Dá vontade da gente dizer: não dê. Mas eu vou impedir a bênção de Deus. Eu olhei para aquela geladeira e disse: com esse dízimo podia comprar uma geladeira nova e pagar a prestação, mas continua com a geladeira velha. E uma coisa que me comoveu, porque ele disse: nem que eu passe fome, pastor, mas o meu dízimo é sagrado. Aleluia! Como é que eu vou gastar mal esse dinheiro dessa pessoa, desse crente? Queridos, aqui diz: algo feito com cuidado. Cuide do dinheirinho desses povo, como os macedônios, que tiravam das suas necessidades para ofertar ao Senhor. Aleluia. Eu me jubilei, a convenção me deu lá um valor. Eu cheguei lá, apresentei para a diretoria, o ministério, todos aprovaram. Pastor, o senhor tem direito, 50 anos de ministério. Só aqui não deu 10 anos, o senhor nos capitalizou em construção 7 milhões. O senhor tem razão. Está aprovado? Está. Cheio de pendurico. Digo, esses penduricos tudo fora. E a norte, vou baixar 3. Agora o senhor me deixou mal aqui. Agora eu perdi no negócio com esse aí. Baixei minha jubilação 6 salários. Porque eu sei de onde vem esse dinheiro. Então vamos fazer a obra de Deus, irmãos, com todo cuidado. E é ali onde Deus vai te abençoar. Não jogue dinheiro para cima. Eu quero parabenizar pastor Nelson, do dinamismo de vocês na missão. Eu creio que vocês aprenderam de um bom mestre. Viu? Vendendo espetinho, fazendo promoções para atender o campo missionário. Como é que Deus não vai abençoar uma igreja assim? Claro que vai abençoar. E vai abençoar você que compra um espetinho ali, que dá uma oferta, que faz uma promoção lá no teu bairro, lá na tua congregação. Como que Deus não vai abençoar? Pastor Nelson, muito obrigado pelo convite que me fez. Agradeço pela atenção, o carinho de vocês e de todos os organizadores. E me desculpe que eu vim bem cansadinho. E quando a gente é mais novo, a gente descansa mais rápido, mas depois de uma idade, a gente custa descansar, sabe? Mas eu sou muito agradecido e peço vossas orações, e eu quero abençoar vocês nesta hora. Se coloca em pé. Quero abençoar nossos internautas lá nos seus lares, vossas famílias.
vossos trabalhos, vossas empresas, vossos trabalhos, vossos comércios, vosso serviço. Eu quero orar para Deus abençoar. Coloque a mãozinha no coração, meus queridos. Fecha teus olhos. Eu quero te deixar 1 minuto com Jesus. E depois eu vou orar 1 minuto. Eu não oro mais de 1 minuto atrás do púlpito. Eu tenho meu momento de oração, onde eu oro o máximo possível. Mas aqui é bem rapidinho. Eu quero que tu faça uma oração de boca fechada. Essa pessoa que está ao teu lado não precisa ouvir. Mas nosso Jesus é onisciente. Tu precisa dizer para Ele nessa oração algo que ninguém pode ouvir a não ser Ele. Foi Ele que te trouxe aqui. Aleluia. Aí uma presença de Deus tão linda. A Bíblia diz que veio trovões e relâmpago e Deus não falou. Veio movimento lá no Sinaí, mas Deus não estava. E eu gosto do espanhol, porque o espanhol diz que vino um silbido apacible. E Deus falou. E essa noite tem um vento apacível. E Deus tem falado contigo. Querido Deus, como ministro do teu evangelho, eu intercedo a essa querida pessoa, a favor dessa querida pessoa, com a mão sobre o seu coração. Esse coração é o centro da vida dessa pessoa. Esse coração é a tua morada. E de boca fechada essa pessoa elevou do seu coração petições